Irmãos, enquanto as crianças se preparam aí e seguem com os nossos diáconos e professores, vamos abrir no texto para ganhar tempo. Livro de Sabedoria de Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10, nós vamos estudar nesta manhã, do versículo 12 ao versículo de número 20. Você realmente quer ser sábio segundo Deus? Será que de verdade, irmãos, nós queremos crescer em sabedoria? Charles Spurgeon, o grande pregador britânico do século XIX, certa vez disse: a escada que nos leva ao templo da sabedoria é o reconhecimento da nossa ignorância. Eu concordo com o servo de Deus. E eu admito abertamente, eu nem sempre sou sábio no que falo, eu nem sempre sou sábio no que faço, eu nem sempre sou sábio nas decisões que tomo. Você se parece comigo? Se sim, suba também pela escada da ignorância. Seja humilde para pedir ajuda. E então entre no templo da sabedoria para ouvir a voz do seu Deus. É o que viveremos mais uma vez neste texto de Eclesiastes. E para começar, eu quero ler com vocês o capítulo 10, verso 12, só a parte A. O texto inspirado na versão que nós usamos costumeiramente registra assim: as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua voz. E nós cremos, como disse o salmista, que a Tua palavra é perfeita. E por isso ela tem o poder de revigorar a alma. Por isso ela tem o poder de tornar sábio o inexperiente. Nós todos somos inexperientes em alguma medida, em algum momento, em alguma área da vida. E por isso, humildemente, nos colocamos diante de Ti. Rogamos pela assistência de Teu Espírito e pedimos que o Senhor nos fale ao coração com poder e graça. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A dificuldade continua, irmãos. Ao que me refiro? Eu estou falando da variedade de formas literárias deste capítulo. São provérbios, máximas, anedotas, ilustrações e exortações. Então, é claro, não é tão fácil perceber a mensagem principal desta porção. Uma dica é prestar atenção às palavras-chave, as palavras que mais se repetem ao longo do texto. Tolice e seus derivados surgem inúmeras vezes aqui. O vocábulo rei aparece 2 vezes bem no meio do texto. E como em um sanduíche, o substantivo palavra apresenta-se ao início e ao fim da segunda metade do capítulo 10. Então, tendo feito essa observação primeira, e lembrando que nesta seção do livro, o objetivo do autor é nos instruir na sabedoria para a vida debaixo do sol, eu posso
com um pouco mais de segurança, apontar aquela que é a mensagem dominante da sessão. Não precisa ser nada muito elaborado. No caso, eu posso resumi-la a algo assim: Deus tem palavras de sabedoria para o seu povo. Deus tem palavras de sabedoria para todos os membros de seu povo. Quais são estas palavras, pastor? Aqui, em primeiro lugar, o Senhor nos oferece uma palavra sobre comunicação, sobre o uso das palavras. Verso 12, outra vez, agora vamos lê-lo por completo. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Mais uma vez, percebam, o pregador de Eclesiastes está fazendo uso de um contraste. De um lado ele tem as palavras do sábio e o que elas produzem. Do outro ele tem as palavras do insensato ou tolo e seus resultados. As palavras do sábio, nós lemos, lhe trazem benefícios. Em uma primeira leitura, a ideia parece ser que ao falar com sabedoria, o sábio ganha alguma coisa de quem o escuta. Admiração, respeito, prestígio. E é fato, irmãos. Mas talvez tenhamos mais por trás da palavra que a NVI traduziu por benefício. No hebraico a palavra é ren, e ela também significa favor e graça. Se é assim, a ideia bem que pode ser esta: ao falar com sabedoria, o sábio não apenas ganha algo de quem o escuta, ele também dá, ele também promove, ele também oferece algo de bom às pessoas que o escutam. Seja como for, indo e voltando, as palavras do sábio promovem o bem. Não é o caso das palavras dos tolos. Eu e vocês lemos: os lábios do insensato o destroem. Literalmente no hebraico se lê: os lábios do insensato o devoram. David Hubbard, um especialista na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, comenta: nós temos muita dificuldade para engolir nossas palavras às vezes. Mas deveríamos lembrar que muito mais difícil é quando nossas palavras nos engolem. Já viveu algo assim? Como é que as nossas palavras nos engolem, gente? Nos devoram. Ou se voltam contra nós. Temos algumas respostas no texto. Verso 13 é uma delas. O autor sagrado escreve: no início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Aqui nós temos uma escalada. O que começa com mera tolice, palavras descuidadas, brincadeiras, rapidamente cresce e ao final se revela como uma loucura perversa. A ideia é: as palavras do tolo se tornam os hábitos do tolo. As brincadeiras descuidadas do tolo transformam-se na própria vida do tolo.
Pense em palavras inapropriadas. Ou em pequenas mentiras que cresceram e se tornaram hábitos. Ou pense em comentários críticos e descuidados que cresceram e agora nos definem diante das pessoas. As pessoas dizem de nós, por nos conhecer, fulano é assim. É como as palavras do tolo o devoram. Tem mais, pastor? Tem. Verso 14. O texto nos diz, embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Vejam, o tolo não sabe quando parar de falar. Ele fala muito e se apresenta como se soubesse de tudo. Foi Platão que disse: o sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo, porque tem que dizer algo. E de todas as coisas que ele precisa falar, uma delas se destaca nesse verso 14. O tolo geralmente fala como se dominasse o futuro. O negócio ainda não foi fechado, mas ele dá por certo. Ele ainda não conquistou o que queria, mas já vive como se tivesse feito. As palavras do tolo o devoram. Tem mais? Tem, verso 20. Salte aí para o verso 20. É uma instrução sobre o uso das palavras. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Por quê? Está aí no texto. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Por seres alados, não entenda dragões ou cavalos que voam. É uma metáfora que retrata a figura do espião. Nós dizemos coisas do tipo: um passarinho me contou. Ou, cuidado, as paredes têm ouvidos. Não é isso? Precisamos ter cuidado mesmo, irmãos. Cuidado com o que falamos dos outros. Pois mais cedo ou mais tarde, nossas palavras podem chegar aos ouvidos errados. E só Deus sabe quais consequências enfrentaremos. Outra vez nós estamos diante de um contraste. E eu não sei se você percebeu, mas Salomão fala muito mais das palavras do tolo do que das palavras do sábio. Por quê? Um comentarista sugere: talvez ele saiba da nossa enorme dificuldade com as palavras. Seja como for, a pergunta que se coloca diante de nós nesta manhã é: nós falamos mais como sábios ou como tolos? Você realmente quer descobrir? Então tenha coragem para se autoavaliar à luz do que você acabou de ouvir. Pergunte-se: quantas vezes nos últimos meses eu fui engolido por minhas próprias palavras? O vocabulário descuidado de casa, sem que você planejasse, surgiu no trabalho e lhe causou problemas. Você disse ao chefe que a venda estava feita. Você adiantou para a esposa e filhos que a promoção era certa. E então teve que pedir desculpas porque deu errado.
Você falou de alguém, criticou uma pessoa para outra, repartiu algo que era particular de um amigo com outro, e a coisa espalhou. E você foi obrigado a pedir perdão. Se foi o que aconteceu, não tem rodeios. Nós falamos como os tolos. E por isso precisamos de correção. Queridos, falar das pessoas pelas costas não é só feio. É pecado aos olhos de Deus e é por isso que gera tanto problema em casa, na igreja e lá fora. Irmãos, nós não podemos falar como se dominássemos o futuro. Em vez de vender a história como se fosse certa, nós precisamos nos lembrar do que Tiago já nos ensinou. Se lembram disso? Ao invés de dizer que farão isto ou aquilo, vocês deveriam dizer o seguinte: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Amigos, nossas palavras descuidadas podem se tornar hábitos. E nossa postura crítica o tempo todo, outra vez, pode acabar nos definindo para as pessoas. É como você quer ser visto. Então cuide das palavras descuidadas. Cuide do seu espírito crítico, que para você é apenas brincadeira. Agora, é claro que há outra forma de se comunicar e é o que nós precisamos buscar. O texto nos disse: as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Lembre-se, nós estamos falando de graça. Nossas palavras precisam destilar graça. É assim que falamos? Quando falamos, nós agraciamos as pessoas. Nós beneficiamos os relacionamentos. Nós ajudamos, encorajamos, levantamos quem nos ouve. Se só reclama da vida, irmão, o que será que está dizendo de si mesmo? O que você estará ensinando aos seus filhos? Quando, porém, você decide agradecer e louvar a Deus em todo o tempo, não só você acaba desenvolvendo mais confiança no Senhor, como também você termina abençoando as pessoas que te assistem. Se só critica o cônjuge, os filhos, os amigos, os colegas, mas cedo ou mais tarde você será visto como um chato. Você é mesmo. Mas se é um encorajador, se você nota as pessoas e as parabeniza quando elas acertam, você vai desenvolvê-las muito mais. Se você corrige o tempo todo, e quase sempre faz sem amor, as pessoas vão acabar se fechando para você. Mas se você corrige pouco, e toda vez que faz com amor, as pessoas vão te agradecer por tuas palavras de correção. Se nunca usa palavras de afirmação, elogios, declarações, reconhecimento, você vai deixar as pessoas em dúvida sobre o que você pensa e sente por elas. Mas se faz, se elogia, se reconhece, se parabeniza, se declara o quanto você aprecia e ama as pessoas,
você vai construir um relacionamento mais seguro, mais saudável. Nossas palavras precisam, indo e voltando, produzir o bem, gente. Promover o bem para a glória de Deus. Vamos aprender com o Senhor, pois Ele tem palavras de sabedoria para o seu povo. Quais são elas? Aqui, em segundo lugar, Ele tem uma palavra sobre liderança. Verso 16. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquete logo de manhã. A expressão pobre da terra, na Almeida Revista e Atualizada, foi traduzida por ai de ti, ó terra. É uma expressão de lamento. E eu te pergunto, de onde vem o lamento do autor sagrado? Porque é que ele está se lamentando, irmãos. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais. Eis a razão do lamento do sábio. Todo um país sofre, porque seu rei é jovem demais. Uma criança, em outras versões. Agora veja, Salomão não está falando exclusivamente de idade. Salomão está falando muito mais de maturidade. Para usar um exemplo bíblico, Josias era jovem e foi sábio. Um dos melhores reis de Israel. Roboão, por sua vez, era velho e foi completamente imaturo. A imaturidade do jovem rei do nosso texto é vista na maneira como seus líderes vivem. Como é que eles vivem, irmãos? Os líderes fazem banquetes logo de manhã. A esta altura do campeonato a gente já sabe, Salomão não é nada contra festas. Mas há tempo para tudo na vida. Há tempo para festejar e há tempo para trabalhar. Os líderes imaturos deste rei jovem não sabem discernir a hora das coisas. Eles deveriam estar trabalhando em prol do povo que lhe foi confiado, mas logo cedo de manhã eles estão festejando. Por isso, pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem festa logo de manhã. Tem um caminho melhor, gente? Tem. Está aí no verso 17. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Se o verso 16 é um lamento, o 17 é uma expressão de louvor. Na Almeida Revista e Atualizada, nós lemos: ditosa tu, ó terra. Por que é que esta segunda terra é tão abençoada? Por que é que ela é tão bem-aventurada? Por que é que ela é ditosa? Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre. Em outras versões nós lemos: cujo rei é filho de nobres. E a ideia é, este segundo rei foi treinado para ser rei
aos pés de outros reis que eram de nobre caráter. Diferentemente do rei imaturo, este rei, filho de nobres, sabe discernir a hora e o jeito de se viver. Isso está provado na segunda metade do verso 17. Nós lemos: seus líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. De novo, Salomão não é contra a festa. Estes jovens ou estes líderes também festejavam, só que no devido tempo, não de manhã cedo. E na devida forma, não para se embriagar. Se estão de serviço, se precisam pensar, se precisam escrever, se precisam batalhar, se precisam trabalhar, eles comem para recuperar as forças. São dois reis, dois grupos de líderes, dois tipos de liderança. Um representa a imaturidade, o outro a maturidade. Um é uma verdadeira bênção para o povo, o outro é uma grande tragédia para a família, para a igreja, para a nação. E é claro que o sábio quer que você escolha o melhor dos modelos. Você precisa de ajuda? Aqui vão algumas sugestões que saltam desta parte do texto. Primeiro, seja você um jovem que teme por não saber o que fazer na sua liderança. Ou seja você alguém mais experiente que sabe que se perdeu ao longo do caminho. Ore a Deus, pedindo por sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, escreveu Tiago, peça a Deus que a todos dá livremente. E o próprio Salomão, gente, quando primeiro subiu ao trono de Israel, fez a seguinte oração: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai. Mas eu não passo de uma criança e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Irmão, como eu, você já se viu diante de uma bifurcação sem saber que caminho escolher? Marido, pai, presbítero, pastor, líder, como eu. Você também já tomou decisões erradas na sua liderança? Então que tal crescermos em nossa liderança, a fim de abençoarmos e não estragarmos as pessoas que nos foram confiadas? Veja, tudo começa por uma vida de oração. Ouça Tiago, imite Salomão, ore ao Senhor, seja humilde, reconheça a sua limitação e rogue a Deus por sabedoria do alto para liderar bem. Segundo, seja você um jovem que teme por não saber o que fazer na liderança. Ou seja você alguém mais experiente que julga que se perdeu pelo caminho. Aprenda o quanto antes a separar trabalho e lazer. Esse é um dos problemas do texto. Os líderes do rei imaturo fazem festa logo cedo, enquanto os líderes do rei maduro comem no devido tempo. Notem, tudo começa de manhã bem cedo. Eu te pergunto, irmão,
como você gasta as primeiras horas do seu dia. Ao se levantar, você se encontra com o seu Deus ou com o seu celular. Você começa o dia planejando e se preparando para o trabalho, ou brincando no smartphone, jogando videogame. Geralmente, o que ocupa nossa mente nos primeiros momentos do dia tendem a tomar o nosso coração ao longo de todo o dia. Dita a nossa agenda, nos ajuda na tomada de decisão, nos faz viver ou não, pelo bem das pessoas que nos foram confiadas. De novo, irmãos, não há problema com o lazer. Comer, beber, festejar e se alegrar com família, amigos e irmãos, está tudo bem, ok. Mas há tempo para tudo. Eu e vocês precisamos discernir qual é a melhor hora para a diversão. E talvez este seja um problema, especialmente para aquelas pessoas que hoje trabalham na modalidade do home office ou remotamente. Nós precisamos de rotina em casa também. Nós precisamos de horário em casa também. Nós precisamos de meta em casa também. Nós precisamos de sabedoria e moderação. E vamos ser sinceros, nós não temos isso o tempo todo. Por isso, terceiro, seja você um jovem que teme por não saber o que fazer, ou alguém mais experiente que sabe que se perdeu pelo caminho, que tal jejuar daquilo que tem lhe atrapalhado? Já pensou sobre isso? Jesus, o filho de origem duplamente nobre, filho de Deus e filho de Davi, sabia quando festejar com os amigos, mas sempre tinha por prioridade o trabalho do seu pai. E é por isso que em vários momentos do ministério terreno de Jesus, nós o vemos afastado em oração. E às vezes até em jejum. Essa prática, talvez para muitos esquecida, pode nos ajudar com aquilo que nós não conseguimos controlar naturalmente. Comida, bebida, lazer, distrações. Quando jejuamos, irmãos, nós dizemos não às coisas boas deste mundo para nos banquetearmos com Cristo, o qual é infinitamente melhor. E à medida que nos tornamos satisfeitos em Cristo, nosso coração é endireitado. Ele vai se tornando mais sábio, mais moderado, mais prudente. Por que você não faz o teste esta semana? Será que tem alguma coisa boa que tenha atrapalhado sua liderança? Será que há algo que você julga bom, que tem se tornado um problema para você, para sua casa, para sua produção, para o seu trabalho? Jejue disso. Afaste-se disso. Aprenda a controlar seus desejos à medida que você se banqueteia em Cristo, na palavra e na oração. E depois me diga os resultados. Que Deus nos ajude, gente. O Senhor tem palavras de sabedoria para o seu povo. Para terminar, nesse texto ele também nos oferece uma palavra sobre trabalho. Volte comigo para o verso 15.
O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ele não está bêbado de pinga, não. Ele está bêbado de tanto trabalhar. Por que é que o trabalho do tolo deixa exausto, irmãos? Se voltarmos ao verso 14, a resposta é: o tolo fala sem parar. E veja, falar o tempo todo no trabalho não significa trabalhar o tempo todo, mas cansa. E tem gente assim. Por que é que o trabalho do tolo deixa tão exausto? Talvez a resposta seja o verso 10, que consideramos semana passada. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Ou seja, a falta de sabedoria no se preparar para trabalhar. Ele gasta mais energia, ele gasta mais tempo. Seja o que for, o resultado do trabalho do tolo está aí, no verso 15. De tão exausto, ele sequer consegue achar o caminho de casa. É uma expressão idiomática que representa aquela pessoa que está completamente perdida na vida. O tolo trabalha, trabalha e trabalha, mas não consegue sair do lugar. É uma tristeza. Pode ficar pior? Pode. Verso 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. E por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Essa é a imagem da decadência, irmãos. E ela é fruto de quê? Preguiça. Nos tempos de Salomão, o telhado precisava ser cuidado constantemente. Sem cuidado, rapidamente teríamos goteiras. Sem cuidado, a família inteira correria risco, pois o telhado a qualquer hora podia desabar. E a gente fica se perguntando por que é que o abençoado não cuida do telhado? Preguiça. Pastor, não tem nada de positivo sobre o trabalho aqui, não? Tem, no verso 19. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Eu disse a vocês, Salomão gostava de festa. Ele não tem nada contra o aproveitar a vida. Aliás, em vários momentos de Eclesiastes, ele defende que isso é uma das melhores coisas da vida. Só que tem um detalhe. Vamos ler de novo o verso 19. O banquete é feito para divertir. E o vinho torna a vida alegre. Mas, o detalhe está aí na conjunção adversativa. Isso tudo, banquete e vinho, se paga com dinheiro. A NTLH, uma paráfrase da Bíblia, traduziu este verso por: as festas ajudam a gente a se divertir.
E o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro, não se pode ter nem uma coisa, nem outra. Está claro o suficiente? Você quer desfrutar a vida? Você precisa trabalhar muito para ter condições de fazê-lo. Mas talvez você esteja me dizendo, pastor, eu trabalho muito e não tenho nada. Ou eu trabalho tanto, pastor, que às vezes eu me pego completamente exausto. Eu vou levantar uma pergunta perturbadora para todos nós, tá? Todos nós. Será que realmente estamos trabalhando? É o tolo, gente, que fica exausto o tempo todo de tanto trabalhar. E é o tolo que trabalha e não chega a lugar algum. Por quê? Trabalha sem se preparar e às vezes até fala muito no trabalho, mas não significa dizer que ele está trabalhando pelo menos um pouco. Estar exausto de tanto trabalhar e feliz com o trabalho é um sinal de bênção. Mas estar exausto de tanto trabalhar e sempre infeliz com o trabalho é sinal de ausência de organização e preparo. E trabalhar e nunca sair do lugar talvez signifique baixa produtividade. Tem gente que está sempre ocupado. Mas no final do dia, se você pega o saldo do que foi feito, sobra pouco. Então vamos fazer o teste essa semana? Vamos planejar antes de realizar. E quando formos ao trabalho, vamos focar. Não em fazer 1000 coisas, mas em fazer aquelas coisas que precisam ser feitas. Para Jordan Heino, autor de Redimindo o Tempo, a disciplina do trabalho focado é a prática mais importante na busca pela maestria. E para Peter Drucker, este é o segredo das pessoas que fazem muitas coisas. Você pensa, aí vem um insight completamente novo. E o camarada escreve, elas fazem uma coisa de cada vez. Foco. Talvez o problema seja outro, gente. Vocês leram comigo. Por causa da preguiça, a casa corre perigo de desabar. Irmão, será que não vamos nos preocupar com isso? Se um crente prefere a cama, e se ele deixa Bíblia e oração sempre para depois, a preguiça vai acabar com a vida devocional dele. Não tem jeito. Se um homem ou uma mulher prefere o entretenimento egoísta, se casamento e filhos ficam sempre para depois, a preguiça vai machucar os relacionamentos da família, afastar as pessoas. Se uma igreja prefere se acomodar no que já conquistou, se reforma espiritual e santificação ficam sempre para depois,
A preguiça vai frear o crescimento do evangelho. Se um profissional senta no que já alcançou, se estudar e se atualizar, ficam sempre para depois. A preguiça vai deixá-lo para trás na competição do mercado. Vocês percebem o quão perigosa é a preguiça? A preguiça é um pecado destrutivo. Só o tolo deixa a família, a vida devocional e o trabalho para depois. Não é o melhor caminho, gente. Obviamente não é o melhor caminho. Então qual é, pastor? Segundo esse texto, o melhor caminho é o trabalho duro. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Um comentarista escreve: o dinheiro tem seus limites. E é por isso que a Bíblia nos alerta: nem confie nele cegamente, nem o adore como se ele fosse um Deus. Ainda assim, do ponto de vista prático, o adotado por Salomão, quem tem dinheiro tem tudo o que este mundo pode oferecer. É verdade, gente. Deixando a idolatria de lado, considere quantas coisas boas o dinheiro, como fruto do trabalho, pode nos proporcionar. Família, casa, estudo, lazer, viagens, igreja local, missões para a glória de Deus. Tudo isso se faz com dinheiro. Está entendendo o recado, irmão? Diga não à preguiça pecaminosa e à tolice que lhe tenta o tempo todo. E diga sim ao trabalho que Deus colocou em tuas mãos. Faça-o com toda a sua força, para a glória dele e para o bem de tanta gente que vai surgir no seu caminho. Você vai fazer isso, irmão? Será que nós vamos receber as palavras de sabedoria que Deus tem para o seu povo? A escada que leva ao templo da sabedoria, lembre de Spurgeon, é o reconhecimento da nossa ignorância. Somos humildes o bastante? Reconhecemos nossa ignorância? Reconhecemos nossa necessidade por ajuda? Reconhecemos nossa condição de perdição diante de Deus se não estamos em Cristo? Se sim, que corramos para Cristo de novo e de novo. Como está escrito em 1 Coríntios 1. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus para salvar. Entenda isso. Não é a sua sabedoria humana que vai salvá-lo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Não são minhas obras que me tornam aceitável diante de Deus. É Cristo. O poder e a sabedoria de Deus para salvar. E Ele o fez entregando-se por nós na cruz do Calvário, como oferta por nossos pecados. Sim, Ele trabalhou por nós na cruz, fazendo o que jamais poderíamos fazer sozinhos, a fim de nos levar ao banquete celestial, que jamais terá fim.
voltemo-nos todos para Cristo. Hoje. E então sejamos sábios para a vida eterna, gente. Curve a sua cabeça comigo. Feche os seus olhos. Faça uma oração em resposta à palavra de Deus que falou ao seu coração.